Voltamos aqui do Bubble Sports Bar e com esse bate-papo com o ex-presidente Fernando Miranda, né, que foi presidente do Internacional em 2000. Miranda, a gente estava falando a respeito a respeito do atleta, né, e tal, de ter inteligência e tal, que é um dos componentes, né, do futebol moderno hoje, né? A gente precisa não só dos dados que a gente estava falando antes, né, para poder montar equipes e planejar, né, o futebol, também como jogadores inteligentes para cumprir essas funções, né? Como que tu vê o que o Internacional precisa fazer a partir de 2017 para voltar a trilhar essa busca pela comissão interdisciplinar e trazer o clube para uma nova era moderna de futebol, que é o que a gente vê hoje, né, na maioria dos maiores clubes do mundo? Veja, Wagner, você está me perguntando, né, o que o Internacional precisa fazer para ser um clube inteligente. Exatamente, trocando em miúdos. A coisa começa, eu falo a coisa, né, técnica, né, mas a coisa realmente começa no clube. Tá? Começa em cumprir o estatuto, em cumprir a palavra, cumprir contratos. Né? Sem isso, o clube não é inteligente. Sem isso, você acaba transmitindo para dentro do campo uma coisa diferente da inteligência. Tá? É a malandragem, é o jeitinho, né? E nem sempre isso cola e cada vez menos vai colar daqui para frente. Tá? Então, aquilo que a gente fala de médio e longo prazo tem que começar por um conselho que se dê o respeito, tá? Que não esteja lá só para convalidar, que as pessoas não fiquem fazendo papel de inocentes úteis, tá? Que as pessoas não digam que são uma coisa e são outra, que eu gosto de chamar de falsa baiana. Falsa baiana, é um termo que o senhor usa muito, né? Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma de que para a gente trilhar um caminho inteligente e que a questão da minha visão a respeito da interdisciplinaridade de tudo que a gente faz não é uma visão única, e eu não sou dono do clube. Aliás, o Internacional não devia ter dono. Tá? Embora não seja o que parece com o estatuto que o Internacional fez, a forma que o Internacional fez a alteração do estatuto. O Internacional fez uma alteração do estatuto e não permitiu emendas, dizendo que as emendas seriam examinadas um ano depois, quando seguramente isso seria uma nova reforma de estatuto. E foi o que aconteceu. E um monte de gente está lá olhando, convalidando, né, esse estado de coisa. Então, se não houver uma coerência no comportamento, desde do quadro social, conselho, quando a gente diz que está preocupado com o associado, a gente mostra que a gente está preocupado. A gente não faz, por exemplo, uma alteração do estatuto para não permitir que o associado apresente um candidato a presidente. Hoje não, quase que impossível. Dizendo que ali está abrindo a possibilidade de como eleições sempre, eleições diretas sempre, né? O que é uma conversa fiada, porque só garante que dois candidatos pré-aprovados pelo Conselho e apresentados pelo Conselho, né, isso não é contado ao associado. Se você conduz a coisa dessa forma, você não vai ter um time dentro do campo diferente disso, na minha opinião. Tem que primeiro seguir as regras, né? Para depois... Né? Para depois querer, por exemplo, fazer um pacto. O pessoal fala em pacto. Qual é o principal pacto de um clube de futebol? O estatuto. Então vamos cumprir o estatuto, gente. Tá? Então, agora você quer fazer composições políticas entre pessoas completamente diferentes e sem estar cumprindo o estatuto, isso aí é uma vergonha.
né? E que, pelo menos eu, não acredito. O que o associado estranha um pouco, né, é justamente isso, um movimento político, ora ele é situação, ora ele é oposição, né, e isso dentro da mesma gestão, né. Então, movimento político bate na gestão do ano tal e daqui a pouco tu vê os caras juntos, né, compondo chapa e agora se dividindo de novo, e isso é algo que prejudica bastante. Isso não me surpreende nem um pouco, né, porque como eu conheço esse pessoal há bastante tempo, eu venho dizendo há alguns anos que é assim que a coisa está, e é assim que estão se comportando. Então, aí você aceita, convalida aquilo ali adiante você começa a entender que luvas parece que tem jeito de adiantamento, mas você defendeu que luva não é adiantamento. Não é adiantamento. Como se fosse possível isso, né? Aí agora você começa, mas aí você já foi, então é melhor não discutir isso, porque senão eu vou passar vergonha. Né? Então, esse tipo de coisa. Teve que um associado entrar na justiça recentemente para que o presidente fosse no cartório e registrasse o estatuto que o associado aprovou, né? E naquelas condições que eu falei, né? Atropelaram, não deixaram fazer emendas, aí fizeram uma outra reforma de uma maneira completamente diferente da que eu pelo menos acredito, né? E aí não registravam porque tinha alguma razão para não registrar, acabaram registrando, né, a reforma então assim, isso não adianta a gente pegar isso pontualmente. Aconteceu isso, mas não foi bem assim, foi quase assim, tem um detalhe aqui, não, o sistema está assim. Sim, né? Tá. O associado internacional, eu arrisco dizer que 95% não sabe por exemplo, ele podia apresentar um candidato à presidência e que isso hoje foi vedado por essa gente que reformou o estatuto. E não permitiu emendas na reforma do estatuto. Né? E aí, você fazendo isso dessa forma, o preço vem. A gente está pagando, né, inclusive, um pouco. Não, porque não dá para dissociar as coisas. A gente vem conversando há algumas semanas sobre isso, né, e eu mantenho exatamente aquilo que eu disse. Eu acho que o Nacional tem toda a condição de escapar dessa situação de rebaixamento, mas isso é um detalhe. Nós vamos escapar por 2, 3 pontos, mas isso não é de graça. Tá? Isso vem da forma que o clube como um todo está sendo conduzido. Está sendo gerido. E aproveitando esse gancho aí, né, empresários de futebol, né, é uma categoria importante, né, alguém que invista, alguém que agencia o atleta e tal. Mas como que o senhor vê hoje, por exemplo, um empresário de futebol, um senhor ligado, né, que tem um vasto currículo, né, de negociatas, né, nesse mundo do empresariado de futebol, na vice-presidência do futebol do clube? Até que ponto isso é benéfico ou maléfico, né, para o clube? Assim, eu conheço o Fernando de longa data, né, e não é por ele ser empresário que eu não sei da vida dele. Eu ouvi ele dizer que não poderia se meter no internacional porque ele tinha ligações com essa questão. Né? Tá, né? Mas aí também disse, mas também já se meteu. Eu não tenho absolutamente nada contra o fato de uma pessoa trabalhar no futebol, né? Eu acho que quem faz isso, ele acaba ocupando um espaço que os clubes deixam. Então, aí se remuneram por isso.
né? Agora, tem que ter um divisor de o que é interesse do clube e o que é interesse do profissional. E essa promiscuidade não me parece ser uma coisa adequada. Tá? O associado, o Ministério Público, a Igreja Católica, ela tem que olhar para a instituição e saber o que é uma coisa e o que é outra. Porque eu, por exemplo, como torcedor, né, a gente vê ali as vendas dos atletas, né, dos nossos jogadores, os que vieram, os que foram adquiridos e os que foram formados, e a gente vê as cifras ali, olha, fulano foi vendido por 50 milhões de dólares, hipoteticamente, né, e daí tu vai lá ver nas contas do clube ali, né, o que é divulgado, entrou 18 milhões dos 50 para o Internacional, sabe? Então, tem uma nuvem aí que a gente não... que impede que a gente enxergue e não saiba por quê, né, que o Internacional ele forma o jogador e não recebe o valor que foi pago integralmente, sabe? E eu me lembro também que na sua gestão o senhor vendeu o Fábio Rockenbach para o Barcelona. E durante muito tempo, se eu não me engano, foi 20 milhões de dólares. 12 milhões e 500 mil dólares. 12 milhões e 500 mil dólares. Né? Então, durante muito tempo, foi a maior transação de um atleta brasileiro para o exterior. Né? E aquele dinheiro ele entrou, o que foi anunciado pelo Barcelona, o que foi anunciado, ele entrou diretamente nos cofres do clube. Claro, se pagando as devidas comissões, né, de quem... Não, mas ela estava no contrato. Bom, assim, eu não posso falar pelos outros. Eu posso garantir que, por exemplo, a venda do Fábio não aconteceu porque eu tenho as maiores relações com o futebol europeu, né? Eu negociei, fiz o contrato e tudo, entrou lá no clube e foi isso. O Lúcio, ele foi vendido por 9 milhões e 200 mil dólares. 8 milhões de jogador e 1,200 que era os 15%. Mas o Lúcio, quando nós assumimos, o Internacional tinha 50% do passe dele. Então entrou para o Internacional 4 milhões, os outros 4 milhões foram para o investidor. Tá? E eu não vejo problema nenhum nisso, né? Quando a coisa é feita com essa clareza e com essa transparência. Hoje, eu não sei como é que está sendo feito. Eu não estou dizendo que o portal da transparência não tem esses dados, porque eu não olho. Eu não estou olhando. Eu vejo coisas acontecerem, como foi um contrato que retomaram com o Banrisul de 1995, né, que era uma conta adiantamento à presença, que eu fico de cabelo em pé. Mas eu vi sem querer aquilo, porque eu estava numa reunião do conselho, quando eu vi, estavam falando naquilo e estavam dizendo que eu tinha aprovado. Então eu procuro até não me enfronhar muito para não me incomodar mais. Né? Eu não sei como é que hoje essas coisas estão sendo divulgadas. Você está me dizendo que não há clareza, mas aí eu não... Na realidade, o associado, né, ele pode entrar lá no portal da transparência e olhar o que o torcedor não entende muitas vezes, né, é que por que o Internacional não coloca o próprio dinheiro, né, no atleta, ao invés de se valer de valor de investidores, né? Essa que é a grande questão. Mas eu acho que a resposta para isso é que o Internacional não tem dinheiro, porque ele contrata jogadores aí de 30 e poucos anos para fazer contratos de não sei quanto tempo, pagando não sei quantos milhões, e aí não tem recurso para investir. Não seria por isso? Mas daí se não tem dinheiro se não tem dinheiro para adquirir o atleta jovem, como é que tem dinheiro para pagar o atleta... Né? O atleta mais veterano? Bom, estás pregando para convertido. Porque se você tiver clareza do que o Internacional precisa fazer, você precisa prospectar bem o atleta, você precisa valorizá-lo e você precisa fazer o melhor negócio com ele. Mas e ganhar? Ganhar é muito importante para valorizar os nossos atletas. Então, não tem nenhum conflito de interesse com o interesse do clube de ganhar. Né? Então, você tem que valorizar esse processo aqui, né? Como primeira coisa, que nem aquela
entidade que um dia resolveu fazer uma fábrica, mas antes de fazer a fábrica fez uma vitrine, mas não tinha podido botar naquela vitrine, né? Então, o tal do crescimento sustentável é exatamente isso. É você criar condições, né, para que aquilo que você está produzindo tenha visibilidade e que você consiga fazer bons negócios. Miranda, o que o Internacional precisa fazer a partir do ano que vem, por exemplo, né? Vai entrar uma nova gestão, a gente não sabe que gestão que vai assumir o clube, né? Vai ter uma eleição ainda no final do ano. O que o Internacional precisa fazer para retomar o caminho de um clube moderno, para ser aquele clube inteligente que tu tentou, que tu implementou, né, o início dessa caminhada lá em 2000. O que o Internacional precisa fazer hoje para dizer assim, poxa vida, o Internacional está caminhando no caminho certo para a modernidade do futebol? Primeira coisa? De gestão. Primeira coisa. Cumprir o estatuto. Cumprir o estatuto. Porque cumprindo o estatuto... Eu tinha que não podiam ser duas primeiras coisas. Né? Agora, esse respeito ao combinado, ele começa pelo combinado no estatuto. Sim. Vamos fazer mais um breakzinho.